Salve, salve, torcedor alviverde, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Verdão, do nosso Palmeiras para vocês, e a gente vem trazendo um corte aí dos donos da bola. A verdade aí, o Neto desesperado porque o Super Mundial não tem Corinthians, então o favorito dos brasileiros sim é o Palmeiras. Então vamos tocar o vídeo aí sem mais delongas, mas dá aquela moral pro canal. Você que não é inscrito, vai lá, se inscreva, ativa o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Dia 15 já tem jogo, né? Qual a expectativa de um Palmeiras, né? Daquilo que não se fez no ano passado e que ganhou esse título no ano passado, que é o último campeão paulista, que é o Palmeiras. Você tem o Estevão, que vai sair em julho, não é verdade? Qual a ideia do Abel Ferreira desse paulista, que é muito importante, Souza? Boa tarde. O Abel precisa achar o time ideal para jogar esse ano. Ele mexeu muito no time durante o ano passado, achando o único titular absoluto que tinha era o Estevão. Ele até falou que o Estevão joga porque o Estevão marca, joga. Então, primeiro ele tem que achar o time ideal, achar substitutos para os jogadores que saíram, né? O caso do Dudu, que é uma peça de reposição muito difícil de se achar. Agora, o Abel precisa, eu acredito, eu vou contra o Veloso um pouco hoje. Não vai contra, você não vai contra o Veloso, você vai ter opinião diferente, porque se você vai contra o Veloso, já no primeiro dia de programa já tem um desconforto, uma crise entre os meus comentaristas. Não vai contra, não vai na treta, você vai não discordar também, que esse negócio é muito chato, que era do Edilson. Um beijo pra você, Edilson. Eu vou na contramão dele. Não, você tem pensamentos diferentes. Diferente, exatamente. Obrigado, craque Neto, pelo seu raciocínio. Eu acho que a pressão hoje do Palmeiras... Hoje é só dia primeiro, gente. Imagina o ano inteiro. Eu acho que a pressão do Palmeiras é muito maior, porque existe uma rixa muito grande do torcedor com a Leila, né, que teve desde o ano passado, e o torcedor vai cobrar muito forte o Palmeiras se o Palmeiras passar o ano como passou o ano passado. Ganhar só um título, Paulistinha, como o Veloso e o Gagliotti falou aqui, é muito pouco para o investimento do Palmeiras. Então o Palmeiras precisa abrir o olho, o Abel precisa achar o time para fazer um grande ano. Vamos lá, pergunta para você, Nicola, em relação às informações que você tem, são muitas, né? É o começo de campeonato. A gente sabe que a sua portuguesa está aí também. Você pode falar da portuguesa, por favor, primeiro dia, que ela tem um campeonato paulista maravilhoso, o Guarani, né? Que volte a ser o Guarani, volte a ser a portuguesa. Qual a ideia da pressão em cima do Abel Ferreira naquilo que você tem de informação e que você sempre está falando no seu YouTube, no canal do Nicola? Ô, craque, o Palmeiras, para mim, é o mais pressionado de todos. Até porque foi o que mais investiu e teve um 2024 abaixo da expectativa. Mas mesmo tendo ganho o Paulista no ano passado? Até porque o Paulista faz um ano. Então a pressão é em cima da Copa do Brasil e da Libertadores com fracasso, de um Campeonato Brasileiro em que o Palmeiras teve a chance de ser campeão. Queria acrescentar com uma informação curiosa. O Campeonato Paulista vai pagar aos 4 grandes 44 milhões de reais para cada, de cota de televisão. Quanto? 44 milhões de reais para cada um dos quando grandes. A gente jogava, né? Não tinha nada. Não pagava isso um ano. E agora, craque? A gente tinha 100 conto, 200 reais de direito de imagem. Acho que nunca pagou nenhum centavo, diga-se de passagem. Tudo 44 isso, milhões. Eram 40 milhões em 2024, houve um reajuste de 10%. 40, Corinthians, 80, 120, 160, 168. Corinthians, Palmeiras... Não, 168 não. 160, 164, 160. 178. Caraca! Isso tem muito a ver... Tudo isso do Campeonato Paulista? Isso tem tudo a ver com o desmembramento dos direitos de transmissão. O Paulistão vai passar em várias plataformas. Mas esse número vai ficar ainda mais alarmante quando eu te contar sobre os outros clubes. O Flamengo vai ter no Campeonato Carioca 22 milhões de reais. A Band faz, hein? Metade daquilo que cada um dos grandes vai ter. O Botafogo e o Fluminense, 17 milhões de reais para cada. O Vasco fica com 11 milhões. Se a gente levar esses números para o Campeonato Mineiro, as cotas ainda estavam sendo vendidas, mas Atlético e Cruzeiro tem uma estimativa de 7 milhões de reais. Então você já começa um ano, craque. O Campeonato Paulista é mais forte que todos os regionais, talvez juntos. Você começa o ano com os paulistas faturando muito mais do que os concorrentes. Vai falar isso aí que os caras ficam bravos, hein? Os caras vão meter o pau no Campeonato Paulista, que, por sinal, pagar 44 milhões para cada clube do Campeonato Brasileiro é uma coisa impressionante. É o seguinte, qual é a pressão maior do Abel em relação ao Paulista, se ele não ganhar esse Paulista que começa o ano hoje e dia 15 tem jogo? Pressão gigante no Abel.
O Abel, já há contestação dentro do Palmeiras, ou entre alguns palmeirenses, não dá para generalizar, mas já tem palmeirense achando que o Abel talvez não tivesse que ficar. Eu acho que ele precisa ficar, sim. Eu acho que, apesar do 2024 abaixo, os serviços prestados são muito bons, mas a temporada de 25... dele de contrato. A temporada de 25 exige respostas. Eu acho o seguinte, Veloso, Oi. ganhando o tetracampeonato, o Palmeiras, começando o Paulista agora dia 15, hoje é dia 1º, jogadores aí voltando de uma pré-temporada e ao mesmo tempo... Pouco tempo para se preparar. Com pouco tempo para se preparar, muitos jogadores saindo, poucos entrando, né, poucos jogadores sendo contratados. Qual a ideia de uma força do Palmeiras em relação ao Paulista e a crise de identidade que o Palmeiras não teve no ano de 2024? Que teve 23, que teve 22, que teve 21, que é o que mais sobrava para o Abel. E que hoje é o primeiro dia. O que você pensa em relação a isso? Que pergunta incrível que eu fiz. Eu acho que o Abel tem que estar com a cabeça aberta esse ano, né? O Abel está se fechando muito nas suas convicções e muitas vezes tem errado, tem sido muito teimoso. Eu acho que essa teimosia com relação ao Felipe Anderson no ano passado foi algo que prejudicou o time. Então o Abel sempre diz que ninguém quer vencer mais do que ele, e eu até acredito que essa vontade de vencer ele tem, mas todos têm. Mas que ele tem e a gente percebe, né, que é latente. Eu acho que o torcedor tem mais que ele. Viu? Mas agora ele precisa... Mais que nós também, que quando a gente jogava. Ele precisa que muito mais. Tá com a cabeça aberta para ver outras possibilidades, né? Por exemplo, o menino Rômulo. Mas se no primeiro dia do ano ele não tiver com a cabeça aberta, fica difícil, hein, Veloso? Não. Porque o menino Rômulo, ano passado, teve pouquíssimas oportunidades, né? Foi contratado, era uma revelação. Isso é um erro dele, então. Novo Horizontino, não teve espaço. Não dá nem para você avaliar o Rômulo, porque ele jogou muito pouco. Pô, ele não deu espaço pro Dudu, deixou o Dudu ir embora? Se você tem o Felipe Anderson jogando mal, dá mais minutos pro menino jogar. Testa o menino. E principalmente no Campeonato Paulista. Com certeza, todas as equipes grandes que vão ter pouco tempo para se preparar, vão usar mais a base, vão usar um time mais alternativo nesse começo do campeonato. E por isso até que o time do interior leva alguma vantagem no comecinho. Tem uma coisa, Palmeiras, tem o Mundial também, né? Então. Agora em junho, não é? Então, é em junho. Em junho agora, né? Lá nos Estados Unidos. Estados Unidos. Miami, é na Flórida, Agora acho, joga né? em Nova York. Nova York. Depois vem para jogar em Miami contra o time do Messi. Então, nesse começo de temporada, com certeza ele vai dar espaço para jogadores que não vêm jogando muito. Ele vai pegar o time que na cabeça dele é o titular para preparar melhor. Vai ter que dar espaço para esse pessoal que está chegando. O Rômulo, que o ano passado teve poucas oportunidades. Vamos lá, por que ele não deu espaço pro Rômulo, pro Maurício, né? Dudu, né? Rony. Pro Rony também. Mas uma ideia também, no dia 1º, hoje, o primeiro dia do ano, vocês todos com a gente aqui nos Donos da Bola, qual a ideia, diga-se de passagem, meu querido Souza, dos jogadores que saíram, aqueles que vão sair também, né? Qual a ideia do Palmeiras, sem ter esses grandes jogadores e que permaneceram alguns, né? E que precisam entender que o Estevão vai embora em julho. Ele perdeu a oportunidade ano passado de já tentar dar uma cara a esse time. Só que ele não achou o time. Ele mudou bastante o time. O Rômulo é um caso como esse, né, que a gente está falando, que foi o grande jogador do Campeonato Paulista de 2024. Não teve, ele até deu oportunidade ao Maurício durante o ano, o Maurício teve uma lesão de joelho, ele acabou tirando. Mas o Abel, o que eu vejo do Abel e às vezes da Leila, tem que se preocupar mais com o Palmeiras. 2023, quando o Flamengo não ganhou título nenhum, numa entrevista, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, né, bicampeão brasileiro seguido, ele usou... Primeiro dia do ano, hein? Ele usou o Flamengo para dizer que assim, o Flamengo não tinha gastado muita grana, trazido vários reforços. Começou a dar desculpas esfarrapadas. E agora? E principalmente quando ele perde. Porque quando quando esse senhor maravilhoso europeu perde, aí ele vira um bicho. Porque todo mundo tá errado, ninguém presta, empresa não presta, o repórter não presta. E ele sempre tá certo. Tem uma inveja do Abel. Olha lá, não, ele sabe, porque ele é europeu, né? E o Palmeiras perdeu algo muito, Ele sair do muito Palmeiras, o Neto significativo vai ser o para primeiro o a querer Palmeiras, ir né? no Que era Corinthians. o setor defensivo. O setor defensivo sofria pouco. Eu não via o Palmeiras tomar 3 gols dentro de casa fazia tempo. Gustavo Gomes também não jogou bem, Murilo teve dificuldades. Teve. O Vitor Reis é que salvou
salvou de uma certa maneira esse menino. Em alguns momentos ele tira o Vitor Reis e traz o Murilo de volta. Então ele demorou a achar o time. Então vai sair agora no começo do Paulista, atrás de achar esse time ideal para esse time dar a cara, o time para o resto do ano. Vamos lá, qual a ideia também das críticas que existem em cima do Abel em relação ao processo que tem do Al Saad com ele de 5 milhões de euros, a Leila dizendo que ele vai renovar em 2027, começa o Paulista dia 15. Esse ano é o último ano de contrato dele, o que a gente pensa. Mas todo ano, dos anos anteriores, meu querido Nicola, sempre um time queria ele. Sempre alguém estava atrás dele, sempre vazava alguma coisa. Qual a ideia do Abel se esse ano também não for da mesma forma que o torcedor quer? Tipo, Libertadores, Brasileiro, e aí os outros dois, tanto o Paulista agora que começa dia 15 e também a Copa do Brasil, fica até um pouquinho menos, uma cobrança menor, melhor dizendo. Qual a sua ideia? E depois eu vou perguntar para o Cláudio Zaidan, que está lá em Uberlândia, qual a ideia do Cláudio Zaidan também sobre isso? Ô, craque, você já percebeu que todas as propostas, sondagens ou rumores envolvendo o Abel nunca tiveram um grande clube europeu? Não, mas não vai ter mesmo. Mas não é só culpa dele não, Nicola. Não, a culpa não é dele. É que as pessoas não enxergam o futebol brasileiro, desculpa, velho. Especialmente para técnico, né? Para técnico esquece. O mercado europeu enxerga o futebol brasileiro para jogadores, mas para técnico eles ignoram. Quer apostar que o Zubeldia tem muito mais força lá fora do que o Abel? Mas não para grande também, né? Não, mas daqui a pouco... Tudo bem, mas ele é argentino, não é? É argentino. Então, a hora que ele ganhar um título brasileiro aqui, você vai ver. Como o cara enxerga o futebol português, que é a Europa, né? Como eles enxergam os treinadores muito mais preparados taticamente que os nossos aqui. Olha o show que o Abel dá há 5 anos. Olha o show do Arthur Jorge. Olha o que o Jorge Jesus fez. Olha o que o Luiz Castro fez. Olha o que o Pepa fez no esporte. Mas todos esses que você citou, quando tiveram proposta de mercados alternativos. Vou dar uma ideia. O Antônio Oliveira, no Cuiabá, o Cuiabá foi o time que mais venceu fora de casa. E no Corinthians, se não fosse o Antônio Oliveira no Paulista, caía, irmão, porque o Mano quase derrubou o Corinthians. Pois é, mas o Jorge Jesus, que fez excelente trabalho no Flamengo, só conseguiu trabalhar no Benfica, onde ele já tinha espaço. Depois foi pro Al Hilal. O Arthur Jorge com proposta do Al Rayyan. O Luiz Castro foi trabalhar no Al Nassr. O próprio Abel Ferreira teve oferta do Al Saad. Então são mercados alternativos. A verdade é que por mais que faça sucesso no Brasil, o treinador por aqui é ignorado na Europa. Talvez a avaliação é de que o futebol aqui está muito abaixo, do ponto de vista tático, do ponto de vista físico, mas isso talvez pese pro Abel Ferreira, né? O Abel precisa fazer um 2025 melhor que o 24. Senão, certamente a pressão em cima dele vai aumentar. O 20, 21 e 22 foram muito bons, 23 legal, 24, 20 é o finalzinho, né? E o 24 ruim. Eu não gostei do ano do Palmeiras, achei que foi o pior ano dele à frente do Verdão. Vamos lá. Que, por sinal, precisa baixar um pouquinho a bola esse ano, parar de brigar com a repórter que brigou, parar de brigar com o jogador, parar de dar chute toda hora em microfone. Igual achar você, que né? o Brasil aqui baixar que um pouquinho tem um a bola, sistema né, para o Neto? Palmeiras não ganhar. É mentira. É uma mentira isso. Não tem sistema nenhum. Né? Os seus auxiliares baixar bem a bolinha e você ser o Abel, que você é monstro sagrado, que é um dos maiores treinadores que eu vi e que eu, como jogador e também como comentarista e apresentador. Ninguém hoje, no meu impedimento, é melhor que você. Agora, tem que abaixar a bola, ficar mais pianinho, ter mais humildade. Mas eu sou português. Dane-se que é português, dane-se que é japonês, dane-se a nacionalidade que é. Porque se um brasileiro faz o que você fez lá em Portugal, é mandado embora da hora. É mandado embora na hora. Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui dos donos da bola no nosso canal Verdão Notícias, falando muito sobre essa temporada que se inicia agora em 2025. Cara, a verdade é que o Neto morre de invejas do Palmeiras pelo seu treinador. Abel Ferreira, ele já cansou de falar aí que para ele o Abel é o melhor treinador em atuação no Brasil, tá? Mas não tá no Corinthians como que ele gostaria, né? A grande verdade é essa. Então, a gente já vê no Neto, nos anti-palmeirenses aí,
um medo de como o Palmeiras vem já para o Paulistão. Então eles adiantaram aí que cada time grande vai ganhar 44 milhões, tá? A grande verdade é que o Campeonato Paulista é o maior de todos, né? Todos os campeonatos regionais do Brasil. E o futebol paulista é o mais forte, vamos falar a verdade. Mas, cara, você já vê o medo nas palavras, querem dar uma alfinetada, querem falar alguma coisa do Abel, realmente tiveram os erros de 2024, mas como todo mundo erra, e ele ficou faltando algumas peças também para ele remanejar, dar um ar novo nesse time. Então, eu quero saber de você. O que você acha de tudo que foi falado aí no vídeo? O que você a sua expectativa para esse Paulistão de 2025? E a grande verdade é que o Paulistão pra gente é só a preparação pro Mundial, que o Palmeiras vai com tudo reforçando, tá? Temos aí grandes nomes ainda em negociação. Então, essa semana aí provavelmente a gente tenha mais novidades. E eu quero saber de você o que você tem achado, a sua expectativa para esse ano de 2025, rapaziada. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Rapaziada, muito importante deixar o like, que quando você deixa o like, o YouTube entrega para muito mais palmeirense o nosso vídeo. Valeu, rapaziada, um grande abraço.